A possibilidade de uma catástrofe moral contínua. Resumo. Por Lynch Zhang, no EA Forum. Há alguns anos fiz um esboço do excelente artigo de filosofia de Evan G. Williams para um grupo de discussão local. Foi circulando lentamente na internet do IE. Recentemente, alguém recomendou que eu tornasse o resumo mais amplamente conhecido. Por isso, aqui está. O artigo é legível e de acesso gratuito, por isso recomendo vivamente a leitura do artigo original, se tiver tempo para tal. Resumo. Afirmação principal. Assumindo o objetivismo moral, ou algo próximo disso, somos provavelmente culpados, embora inconscientemente, de um comportamento errado grave e em grande escala, uma catástrofe moral contínua. Definição. O que é uma catástrofe moral? 3 critérios. Deve ser um comportamento errado grave, mais próximo do homicídio culposo ou da escravatura do que de insultos ou inconvenientes ligeiros. Deve ser em grande escala, em vez de uma única execução indevida ou de um único homem torturado. Grandes segmentos da sociedade são responsáveis por ação ou inação. Não podem ser ações unilaterais, inevitáveis de um único ditador. Por que é que provavelmente temos catástrofes morais desconhecidas? 2 argumentos centrais. O argumento indutivo. Pressuposto. É possível envolvermos-nos em grandes transgressões morais, mesmo agindo de acordo com a nossa própria moral e a da nossa sociedade. Motivação básica. Um nazi honesto e sincero parece ainda assim estar a agir erradamente de várias maneiras importantes. Não é relevante se este comportamento errado se deve a crenças empíricas erradas, por exemplo, todos os judeus fazem parte de uma grande conspiração mundial, ou a valores errados, por exemplo, os judeus são sub-humanos e não têm valor moral. Tendo esse pressuposto em mente, praticamente todas as grandes sociedades da história agiram de forma catastroficamente errada. Consideremos os conquistadores, os cruzados, os califas, os astecas, etc., que conquistaram em nome de Deus ou de deuses a quem chamaram bom e justo. É improvável que todas estas pessoas na história apenas professassem tal crença e que todas elas fossem mentirosas em vez de verdadeiros crentes. Prova de existência. As pessoas podem fazer, e de facto fazem, um grande mal sem estarem conscientes disso. Termos catástrofes morais contínuas não é apenas uma possibilidade. Na verdade, é provável. Não somos assim tão diferentes das gerações passadas. Literalmente centenas de gerações pensaram que tinham realmente razão e que tinham descoberto a única moralidade verdadeira. Mesmo tão recentemente como na geração dos nossos pais, era uma crença comum que algumas pessoas têm mais direitos do que outras por causa da raça, sexualidade, etc. Vivemos numa época de agitação moral em que a nossa moralidade é muito diferente da dos nossos avós. Mesmo que alguma geração acabasse por descobrir tudo sobre a moralidade, a geração que acertar em tudo é provavelmente uma geração cujos pais acertam em quase tudo. O argumento disjuntivo. Os ativistas não estão isentos. Mesmo que todas as suas causas de estimação se tornem realidade, isto não significa que a nossa sociedade seja boa. Porque ainda existem as catástrofes morais desconhecidas. Há tantas formas diferentes de uma sociedade poder errar muito sobre as coisas que é quase impossível acertar literalmente em tudo. Isto não é apenas uma pequena preocupação. Podemos estar errados de formas que sejam proporcionalmente tão más como o Holocausto. Há muitos tipos diferentes de formas em que a sociedade pode estar errada. Podemos estar errados sobre quem tem um estatuto moral. Por exemplo, fetos, animais. Podemos estar empiricamente errados sobre aquilo que prejudica ou causa dano a pessoas que tenham importância moral. Por exemplo, doutrinação religiosa de crianças. Podemos estar certos acerca de algumas obrigações, mas não acerca de todas. Podemos agir imoralmente ao prestar demasiada atenção e ao utilizar recursos em falsas obrigações morais, como os cruzados. Podemos estar certos sobre o que está errado e deveria ser corrigido, mas podemos estar errados na forma de priorizar diferentes correções. Podemos estar certos sobre o que está errado, mas podemos estar errados sobre o que é e não é da nossa responsabilidade corrigir. Por exemplo, a pobreza, fronteiras. Podemos estar errados sobre o futuro distante, natalismo, riscos existenciais. Dentro de cada uma das categorias, há múltiplas formas de se errar. Além disso, algumas excluem-se mutuamente. Por exemplo, os pró-vida podem estar certos e o aborto é um grande pecado. Ou os fetos não importam e é extremamente imoral privar as mulheres da sua liberdade, por exemplo, nos abortos no 3º trimestre. É pouco provável que atualmente estejamos no meio termo ideal face a todas estas contrapartidas. A disjunção entra em jogo. Mesmo que acredite que estamos 95% certos em cada grande questão e que talvez haja 15 grandes questões, a probabilidade total de estarmos certos é talvez
de cerca de 95 elevado a cerca de 15, que será igual a 46%. Lynch Swan assume a independência estatística. Na prática, 95% de certeza de que estamos certos em cada grande questão parece demasiado confiante. E 15 itens, um número demasiado baixo. 4. O que devemos fazer quanto a isso? Possibilidade descartada. A cobertura, no termo das finanças. Se não tiver a certeza, jogue pelo seguro, moralmente falando. Exemplo. Mesmo que pense que os animais da pecuária industrial provavelmente não são sencientes, ou que a ciência não importa moralmente, pode tornar-se vegetariano só para prevenir. Isto geralmente não funciona bem o suficiente porque não é robusto. Como foi referido, demasiadas coisas podem correr mal, algumas em direções contraditórias. Reconhecer o comportamento errado. Tentar ativamente descobrir quais os erros catastróficos que estamos a cometer. Investigar mais em campos práticos. Exemplo, a consciência animal, onde podemos estar gravemente errados. Investigar mais sobre filosofia moral. Fundamental. É mau ter um maior conhecimento tecnológico sem uma maior sabedoria moral. Imagine Genghis Khan com armas nucleares. Estes campos devem interagir. Não basta que os filósofos digam que os animais são importantes, se tiverem consciência, e que os cientistas digam que os golfinhos têm consciência, mas não sabem se isso é importante. A nossa sociedade deve ser capaz de conciliar ambos. Precisamos de um mercado de ideias onde as verdadeiras ideias ganham. O progresso intelectual rápido é algo fundamental. Se vale a pena travar guerras literais para derrotar os nazis ou acabar com a escravatura, vale a pena um investimento material substancial e uma perda social para descobrir o que estamos a fazer de errado na atualidade. Implementação de valores melhorados. Uma vez descobertos os grandes erros morais que cometemos, queremos ser capazes de fazer reparações morais por danos passados, ou pelo menos deixar de fazer danos futuros nessa direção o mais rapidamente possível. Para o fazer, queremos maximizar a flexibilidade nas condições materiais. As sociedades extremamente pobres e devastadas pela guerra seriam incapazes de fazer rápidas mudanças morais conforme necessário. Exemplo de Lin Shanzan. Sistemas complexos, construídos de acordo com designs específicos, são menos resistentes aos choques e também mais difíceis de mudar. Confronte Antifrágil, o livro. Da mesma forma que armazenamos recursos como preparação para a guerra, podemos querer poupar recursos para futuras emergências morais, para que possamos, por exemplo, pagar reparações ou pelo menos fazer rapidamente as alterações relevantes. Lynch Zhang. Não sei se isto é realmente possível na prática. Por exemplo, os indivíduos normalmente poupam ao investir e os governos poupam ao comprar a dívida de outros governos ou ao investir no setor privado. Mas não é claro como é que o mundo poupa como um todo. Queremos maximizar a flexibilidade nas condições sociais. Mesmo que seja materialmente possível fazer muitas mudanças, a sociedade pode tornar tais mudanças muito difíceis, devido aos preconceitos da inércia e do conservadorismo. As emendas constitucionais, por exemplo, são suspeitas. 5. Conclusões e outras observações. Contra-argumento 1. Construir uma sociedade que possa corrigir catástrofes morais não é o mesmo que corrigir efetivamente as catástrofes morais. Contra-argumento 2. Muitas das medidas sugeridas acima, para nos prepararmos para corrigir as catástrofes morais, podem ser elas próprias nocivas. Por exemplo, o dinheiro gasto em investigação moral poderia, em vez disso, ter sido gasto na pobreza global. A construção de uma sociedade maximamente flexível poderia envolver restrições draconianas aos direitos das pessoas do presente. No entanto, ainda assim, vale a pena fazer isto a curto prazo. Publicado originalmente por Lynch Zhang, no EA Forum, a 2 de agosto de 2019. Tradução de Rosa Costa e José Oliveira. Locução, José Oliveira.